Olá pessoal, estamos aqui em mais um programa Vira-Lata do CAI. Eu sou a Paola Mello, presidente da ONG, junto com a minha colega, parceira de causa, Daiane Santos. Hoje nós vamos falar voltamos a falar sobre os assuntos, né, de um programa anterior, que é as doenças infecto-contagiosas nos animais, né. Programas anteriores foi falado da parvovirose, né, e nesse nós vamos falar da sinomose. É uma doença que ela se assemelha em alguns detalhes da parvovirose, né? Mas ela é uma doença mais fácil hoje de ser curada, né? Já a parvo é uma doença mais forte, mais severa. A sinomose é uma doença que, se logo detectada, tem como ser curada, né? A sinomose, ela é uma doença infecto-contagiosa, como eu já falei, né? E ela é acometida em cães, geralmente de 3 a 4 meses, tá? De 3 a 6 meses, desculpa. A doença pode ocorrer em qualquer fase, qualquer idade do animal, né? Mas ela geralmente é acometida do 3º ao 6º mês, né? A fase que mais o animal se contagia, mais contrai a doença, né? Ela é uma doença que ela apresenta 4 fases, né? Ela tem quatro estágios, né? Que é o linfático, o respiratório, o digestivo e o neurológico, né? Então, quais são os 4 estágios que ela tem? O primeiro estágio é a parte linfático, né? Que seria o quê? O animal começa a ficar apático, começa a, né, ficar sem apetite, né? Daí o que acontece? Aparece pústulas de pus no abdômen do animal, né? Essa primeira fase é uma fase que passa despercebida pelo dono, porque o dono não fica toda hora verificando, porque são manchinhas avermelhadas, né? Então, nem sempre tu consegue diagnosticar que é uma pústula, né? Que é uma pústula? É uma feridinha com pus, né? Então, assim, ela aparece geralmente no abdômen do animal, pode ter na parte inferior da coxa, da perna e também nas orelhas, mas mais acontece no abdômen, né? Então, às vezes passa despercebido pelo proprietário, não consegue diagnosticar, né? Depois dessa fase vem a fase digestiva, né? Que é aquela fase comum, que o animal fica apático, não quer comer, né? Tem uma depressão, não... Que é aí que os donos percebem. Aí que os donos percebem, que eles percebem. Então, já está um pouco já mais avançado. A fezes nem sempre ela é com sangue, no caso da sinomose. Já da parvo, que nós falamos anteriormente, ela tem sangue nas fezes do animal. E a sinomose nem sempre ocorre, então as pessoas acham que o vômito, diarreia, pode ser um mal-estar, pode um bichinho que o animal comeu, uma sujeirinha, claro, pode ser, né? Por isso que a gente fala da importância de levar o animal frequentemente no veterinário. Somente ele vai conseguir diagnosticar, vai olhar essas pústulas que eu falei. Então a gente não consegue observar, nós, aqui eu, né, a Daiane, ninguém da ONG hoje somos veterinárias para diagnosticar, né? Tudo que a gente fala aqui, a gente colhe de um veterinário, né? Esse aqui quem nos passou foi a Cassandra Có, veterinária do lado da nossa cidade, São Sebastião do Caí. Então a gente pega informações com eles para poder passar para vocês, né? Então essa é a segunda fase, aquela fase do vômito, diarreia, né? Então já consegue ser percebido pelo dono, né? A terceira fase, ela é a respiratória, então começa a agravar o sistema do animal, ele começa a ter dificuldade de respirar, né? Ele começa a ter espirros, a sair secreções oculares e nasais, né? Parece que ele está gripado. Então ele já passou, às vezes o animal já passou pela fase digestiva dos vômitos e diarreia e começa a entrar nessa fase respiratória, né? Então que é uma fase bem grave, que o animal pode ter uma pneumonia. Então, o animal vai estar com 2 doenças, ou seja, vai estar com a sinomose mais a pneumonia. Então, se agrava mais a recuperação dele, né? O animal fica mais debilitado para poder reagir, se recuperar. Então, já é uma terceira fase que o animal tem. A última e pior de todas é a neurológica, né? Então, o que é a fase neurológica? O animal começa a ter tiques nervosos, aquela mania de tremer a patinha da frente, a traseira, às vezes a cabecinha, ele fica assim, ou para frente, né? Então, é os tiques nervosos que é chamado, né? O animal pode ter convulsão, o animal pode ter outras sequelas, tipo, ele pode ter delírios e gritar como se estivesse sentindo dor, mas não... Tendo as alucinações. Umas alucinações, que no caso ele não estaria sentindo dor nenhuma, mas grita como se estivesse tendo, né? Então são essas 4 fases que a doença, que o animal passa, né, nessa doença, né? Então se o animal passa por todas elas, né,
o animal, na realidade, ele é bem forte, né? Porque não foi vacinado, é certo. E qual é a prevenção, né, Day? A única prevenção para essas doenças é a vacinação, não existe outra, né? Então, assim, ó, o animal passa por todas essas dores, né? Porque o animal sofre com isso e muitas vezes não é tratado, o animal vem a óbito, sem tratamento, é certo que o animal vem a óbito. O único tratamento é com antibiótico e com a soroterapia, né, que o animal tem que ficar no soro porque o animal desidrata muito rápido e tem que ser um veterinário, gente. Nós, vocês de casa, ninguém vai saber o que fazer se não for formado em medicina veterinária, né? Porque assim, cada fase tem um tratamento diferente, tem um antibiótico diferente, uma medicação diferente. Então assim, tem que ser tratada conforme a fase que o animal está passando, né? E sim, para evitar esse transtorno, porque além do gasto, vamos falar da parte que dói também, né, no bolso. Então, assim, ó, além do gasto financeiro que tem, que o animal tem que ficar internado, são várias medicações, né? Com as 3 doses de vacina, tinha resolvido, né? Gasta um pouquinho no início, né? Que eu não vejo como um gasto isso, eu vejo como é um investimento para não ter... Não perder o animal que tu... porque eu acho que a pessoa que adota um animal... Porque não é só o animal que sofre, né? Porque o dono... quem acompanha casos de sinomose sabe que o dono também sofre junto. Pois eu já tive cão que eu recolhi de rua com sinomose e eu fiquei 1 semana sem dormir. Porque o cão tinha já alucinação, o remédio não fazia mais efeito. E ele sempre queria a presença do dono, ele quer o dono ali, porque ele se sente sozinho e tem aqueles delírios. E eu fiquei 1 semana sem dormir e o remédio acabou em óbito porque não tinha mais como fazer. Porque como foi recolhido de rua, eu peguei, já peguei na última fase, que já tá nas alucinações, que remédio nenhum já fazia efeito. E por ser cão de rua, tu nem era vacinado, né? E geralmente quando a gente recolhe um animal, assim, a gente não costuma vacinar ele nos 30, 40 dias, porque o animal já pode estar com o vírus incubado, né? Então tu vai dar, porque a vacina nada mais é do que o vírus, né? Para o organismo reagir ao vírus e criar anticorpos, né? Atingindo o vírus para criar anticorpos, né? Então o que acontece? O animal já está com o vírus no organismo, né? Não se vacina, então ele fica em quarentena, que os veterinários costumam chamar, até a gente poder vacinar, né? Então, no caso da Daiane, recolheu esse, já estava na última fase, né? Então, não se tem muito o que fazer. Muitos animais, nós tivemos o caso da Preta, que depois passou a se chamar Esperança, que foi uma cadela que, a princípio, nós achávamos que ela tinha sido atropelada, porque ela não caminhava, né? Que também foi uma sequela, na verdade, ela tinha sequela da sinomose. Ela tinha alucinações, ela não caminhava e ela ficou internada numa clínica e ela hoje está caminhando, ela não está tendo mais alucinações, então tem como reverter, mas um custo bem mais alto do que prevenir. A prevenção sempre é mais importante, né? O que é a prevenção? São as 3 doses de vacina quando filhote, que é aquela dose quando o animal faz 45 dias, tu dá a primeira dose de 21 a 28 dias, né, a repetição, faz 45 dias, após 21 dias, no mínimo, máximo de 28, repete a segunda e assim sucessivamente na terceira, né? Na terceira dose assim também. E o animal só está totalmente imune na terceira dose e após 21 dias da terceira dose. Então, antes do animal completar a terceira dose e passar os 21 dias, ele não pode ter contato com outros animais que não sejam vacinados, ele não pode fazer passeios na rua, não pode ir em pet shop, tomar banho. Em ambientes que pode estar contaminado. Porque o que é a sinomose? Ela é um vírus, né? Que ela é como ela é transmitida, que nós não falamos no início, pela via respiratória, né? Ela já diferente da a parvovirose, além de ser pela respiratória, é pelas fezes do animal também. E essa é pelas secreções do nariz e da boca. Pelo espirro. E espirro, um animal que esteja de boa saúde já pega. Então é pela via respiratória. O animal está contaminado, dá um espirro, ou tem contato com outro animal, está com secreção ocular ou nasal, vai passar a doença. Então a única maneira de prevenir ela é com a vacinação, né? Então não tem... Né, a vacinação é a solução e nesses casos que o animal apresentar alguma alteração, leva no veterinário, não tenta solucionar em casa. Remédios humanos são usados em animais, em muitos casos são usados, mas tem que ter a dose correta, tem que ser o remédio correto para aquela doença. Então procura o veterinário, ele vai passar exatamente, ele vai pesar o animal, vai medir temperatura, muitos têm que ficar internado, passar por soro. Então essa questão de soluções caseiras não vão resolver, ou dar remédio
em casa por conta, é capaz de agravar a situação. Então, se vocês não querem perder seu amiguinho, primeiramente vacina e em segundo, se caso já tiver contraído a doença, trate no médico veterinário. Por hoje é só, até mais. Obrigada.